Galerinha, tudo bom com vocês? Tia Milena tá aqui trazendo mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos trabalhar um assunto que a gente vem trabalhando bastante, que é fração. Mas hoje, especificamente, a gente vai conhecer os tipos de frações, tá certo? A gente vai trabalhar hoje com 4 deles e mais adiante a gente vai estar revisando 2, tá? Os 2 que não estão aqui, que são as frações irredutíveis e as frações equivalentes, tá? Mas são frações que a gente já explorou quando a gente trabalhou comparação e simplificação de fração, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa aula. Relembrando um pouquinho que eu sempre gosto de iniciar a aula explorando o conceito do assunto, né? E aí pra gente trabalhar os tipos de fração, vamos primeiro relembrar o que é fração. A gente tem que ter ideia que fração traz um conceito ligado à divisão. Então, a fração aí é a representação de um inteiro dividido em partes iguais. A gente sempre tem que lembrar isso. É algo que está dividido em partes iguais, as partes não estão desiguais. E a gente vai ter a representação de uma parte que a gente consome de algo, a gente vai ter a representação do que sobra, do que foi consumido, tá bem? Eu sempre gosto de trabalhar com essa coisa de comida para dar exemplo, então eu trouxe a pizza pra gente poder visualizar melhor. No nosso último vídeo que eu trabalhei transformação de número decimal em fração, eu também trabalhei o conceito de fração e relembrei para vocês usando o exemplo de bolo, pizza e chocolate, né? Então, se a gente tem uma pizza com 8 pedaços, a gente tem 8 pedaços iguais, todos do mesmo tamanho. E juntos eles representam um todo. E o todo é o meu denominador, que fica na parte de baixo. O meu numerador, que fica na parte de cima, é exatamente a parte, né? Aí pode ser a parte que eu comi da pizza, a parte que sobrou da pizza, mas é sempre isso, numerador parte e denominador todo, tá bem? E aí, se a gente pensar que eu comi uma fatia, eu comi 1/8, sobrou 7/8. Se eu pensar que eu comi 3 fatias, eu comi 3/8, sobrou 5/8, perdão. E é isso, tá? Vamos dar seguimento aqui nossa aula agora, realmente entendendo um pouquinho dos 4 tipos de frações. Primeiro a gente tem as frações próprias, que são as frações, elas têm esse nome exatamente porque elas trazem o conceito apropriado, o conceito próprio que a gente entende de fração, que é uma parte sobre um todo, tá bem? Esse todo está dividido num total de partes e a minha fração vai representar uma porcentagem, né, uma pequena, uma parte mesmo daquele total, como eu dei o exemplo da pizza, ou o que eu consumi ou o que sobrou dela. Por isso, a gente sempre vai ter o meu numerador sendo menor que o meu denominador, tá certo? É o conceito próprio que a gente tem de fração. É exatamente a gente pensar que eu tirei um pouquinho de um total, ou que sobrou uma quantidade de um total, enfim. As frações próprias, elas têm exemplos variados. Eu trouxe aqui um exemplozinho rápido para vocês, 2/7, e a gente pode pensar em 7 bombons, que era o total de bombons que eu tinha, e eu comi 2 bombons. Comi 2/7, tá bem? Ao mesmo tempo, perdão, eu posso ter também a fração que representa o que sobrou dos meus bombons. Então, se eu comi 2, eram 7, ficaram 5, e a fração que representa é 5/7, tá? E aí a gente vai agora para as frações impróprias, que são o segundo exemplo aqui. Como o nome já tá, acho que até um pouco claro para vocês, imprópria é o contrário de própria. Então, a gente tem aí uma ideia já apropriada do que é fração. E as frações impróprias, elas vêm mexer um pouquinho com a nossa cabeça para trazer um conceito que não é bem o conceito que a gente trabalha de fração, mas é uma fração também. Calma aí, calma. Ela não deixa de ser fração. Ela só vem trazer um conceito novo, tá bem? Ela vem representar de uma forma diferente das frações próprias, o contrário das frações próprias. Enquanto nas frações próprias eu tenho uma parte menor que o meu todo, aqui na fração imprópria eu vou ter o meu numerador maior que o meu denominador, certo? E aí eu trouxe, por exemplo, o exemplo aqui de 5/3, tá certo? 5/3. Vamos pensar o seguinte, esse terços aí é o que representa esse 3, o meu denominador, aqui no exemplo do segundo tipo, ele está representando o total de partes
de uma das coisas que eu tenho. Como assim, tia Milena? Vamos voltar na pizza. Vamos pensar que eu tenho 2 pizzas inteiras, tá? Cada uma das 2 pizzas foi repartida em 3 pedaços. Ou seja, o meu todo vai ser a repartição total de uma das pizzas só. Então, se eu repartir em 3 pedaços cada uma delas, é o 3 que vai representar o meu denominador, por isso que ele está lá embaixo. O que é que o meu numerador 5 representa? Se eu tinha 2 pizzas, cada uma foi dividida em 3 pedaços, o meu total de pedaços, na verdade, era 6. E desses 6 pedaços eu comi 5. Então, é como se eu tivesse comido uma pizza completa e 2 pedaços da segunda pizza. Tia Milena, mas então quer dizer que a fração imprópria ela vai trabalhar com um inteiro e com uma parte? Exatamente. Por isso que vocês vão ver que a fração imprópria e a fração mista, elas estão muito ligadas. Porque eu posso transformar tanto a fração imprópria em mista, como eu posso fazer o contrário. E desagrupar a fração mista e transformar ela em uma fração imprópria. Vocês vão já entender quando eu chegar lá embaixo na fração mista. A fração aparente, como o nome já fala, é algo que é aparente. A gente só acha, mas não é. Ela só parece, mas não é. Como assim, tia Milena? A fração, como eu já falei pra vocês, ela sempre vai trazer essa ideia de uma parte de um total. E aí a gente sempre vai ter uma quantidade menor que o inteiro, ou a gente vai ter, como na fração imprópria, um inteiro, mas vai ter outra parte que não está inteira. E a fração aparente, na verdade, ela é uma fração. Vai ter o numerador, vai ter o denominador, vai ter um número menor no numerador e um maior no denominador. Mas quando a gente faz a divisão do numerador pelo denominador, a gente descobre que, na verdade, ela está representando um inteiro, não tem parte nenhuma. Como assim, tia? E aí eu trouxe o exemplo de 6 terços. Gente, eu tenho 6 terços. Se eu dividir o 6 para 3, eu tenho 2. 2 do quê? 2 é inteiro. Então, na verdade, ela parece uma divisão, mas na verdade ela também está representando inteiros. Como assim? Vamos voltar no exemplo da pizza. Eu tenho 2 pizzas, cada uma delas eu dividi em 3 pedaços. Por isso que eu tenho 6 terços, eu tenho o 3 no denominador. E o 6 representa a quantidade total de fatias que eu tenho. Então, se eu tenho 2 pizzas em que cada uma está dividida em 3 partes, eu tenho 6 terços. No caso, 2 pizzas inteiras. E aí eu não tenho um número menor que o inteiro, eu não tenho um número decimal, no caso, quando a gente trabalha, por exemplo, com 2 meios, 2,75, 0,23, né? A gente realmente vai ter, no final de tudo, um número natural, inteirinho, bonitinho. E aí, no caso, a fração aparente mesmo vai estar lá só se exibindo de fração, mas ela é um inteiro, tá certo? A gente vai ter, por último, a fração mista, que eu falei pra vocês que tem uma ligação, fração imprópria com fração mista. Por quê? Porque a fração mista, ao contrário da imprópria, ela não quer confundir nossa cabeça, não. Ela divide bem direitinho o que é inteiro, o que é fracionário. Como assim, tia Milena? Eu trouxe o exemplo aqui, 1 inteiro e 2 sextos. Ou seja, eu tenho aí, vamos pensar de novo, em 2 pizzas, tá? Só que agora as pizzas são divididas em 6 fatias. E aí eu tenho a primeira pizza, a pizza com 6 fatias, e eu tô olhando pra cá como se tivesse uma pizza, mas não tem uma pizza, tá bem? Tem uma cadeira aqui do meu lado. E aí a gente tem uma pizza com 6 fatias e outra pizza com 6 fatias. E aí eu comi uma pizza inteira e 2 fatias da segunda pizza. Eu comi uma inteira e 2 sextos da outra, certo? Nada surreal. Tia Milena, você falou que a gente podia transformar a fração mista em imprópria e vice-versa. Podemos. Por exemplo, se eu quisesse transformar essa minha pizza inteira que eu comi e 2 fatias da outra em fração imprópria. O inteiro aí não está representando 6 pedaços de uma pizza? Pois muito bem, vamos pensar que eu comi os 6 pedaços com 2 pedaços da outra. Eu comi no total 8. Mas cada uma está dividida em 6 fatias. Então, seria no caso 8 sextos, tá? Seria a fração imprópria dessa fração mista. E as duas, tanto a imprópria como a mista, representam a mesma coisa. Eu comi uma pizza inteira, e 2 fatias da outra, tá certo? Então, a mista e a imprópria vão estar brincando, fazendo essa brincadeira aí com essa divisão. Acaba sendo
funciona a divisão também, porque reparte a minha quantidade em uma quantidade inteira e uma quantidade fracionária, né, que não está inteira. A gente também pode fazer o contrário, tá, galera? Transformar o que está impróprio em mista. Se a gente voltar aqui no exemplo que eu falei que eu tinha pizzas com 3 pedaços e eu tinha 2 delas, então no total eram 6 pedaços, eu comi os 3 pedaços de uma pizza inteira e os 2 pedaços da outra. Então eu comi 5 pedaços, então eu comi 5 terços. A gente percebe então que uma pizza tem 3 pedaços, então a gente tem um inteiro. E a gente poderia escrever essa fração imprópria, 5 terços, em 1 inteiro e 2 terços, tá certo? Levando em conta que o meu inteiro aí é um inteiro de 3 partes. 3 partes de 3, né? 3 de 3. Tá certo? E aí, claro, vai tudo depender. Eu tô fazendo essas divisões de pizza muito louca aqui, né? Com 8 pedaços, com 6 pedaços, com 5 pedaços, com 3 pedaços. Pra que vocês consigam visualizar melhor. Mas eu sei que essa parte da aula em que a tia Milena só explica e traz as definições não é a melhor das explicações, nem a parte mais clara. É por isso que a nossa aula ela não acaba aqui. A gente vai continuar agora trabalhando com o exemplo de cada um dos tipos de fração. E a gente vai começar pelas frações próprias. As frações próprias, como eu já falei para vocês, elas trabalham com a ideia realmente de dividir uma parte, dividir um inteiro em partes iguais, tá certo? E aí a gente pode ter, no caso aqui, a gente tem 3 exemplos. A gente tem o primeiro exemplo em que eu tenho um círculo dividido em 8 partes iguais, então o meu 8 representa o total, e eu pintei 5 dessas partes, então a minha fração é 5 oitavos. Eu poderia também representar a parte que não está pintada, e aí eu teria 3 oitavos. No meu segundo exemplo, eu tenho o mesmo círculo agora dividido em 4 partes iguais. Perdão, acabou saindo aqui a notificação, eu vou dar uma pausa no vídeo. E aí a gente vai ter aqui o segundo exemplo com um círculo dividido agora não em 8, mas em 4 partes, em que eu pinto 3. Então eu pintei 3 quartos. Da mesma forma eu posso ter a fração do que eu não pintei, da parte branca, e aí seria 1 quarto, certo? Por último, a gente tem exatamente 1 quarto, ó, que está embaixo aqui como último exemplo. E o contrário seria 3 quartos, que é o segundo exemplo. Tá, galerinha? Espero que os exemplos tenham ajudado. É o tipo de fração que vocês trabalham realmente normalmente, né? E acredito que aqui vocês não tenham dificuldade, não. Mas vamos entender agora um pouquinho aqui das frações impróprias. Como eu falei pra vocês, elas trazem o numerador maior que o denominador. E a gente vai ver que elas trazem isso porque uma parte delas é inteira e a outra parte realmente é fracionária, né? Um número menor que o inteiro. Aí a gente tem o primeiro exemplo lá, ó, eu tô sempre buscando trazer com desenhos para vocês visualizarem melhor. A gente tem o primeiro exemplo lá de 6 quartos, vejam. Os 2 quadradinhos aí foram divididos cada um em 4 partes. Então a gente tem o denominador aí representando o total de cada um deles como 4. E dos 2 inteiros que eu tenho, cada um dividido em 4, eu pintei 6. Então eu pintei 6 quartos, ou seja, eu pintei um inteiro e 2 quartos do outro, tá certo? Transformando aí numa fração mista. O segundo exemplo, do mesmo jeito, eu tenho 2 quadrados, cada quadrado eu dividi em 4, só que agora eu pintei 5 dessas partes, então eu pintei 5 quartos. Quando a gente vai transformar a fração em decimal, que é um assunto que a gente já viu, a gente vai ver que quando a gente dividir 5 para 4, o número decimal vai ser 1,25. Não sei se vocês estão visualizando. Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, quando eu divido 5 para 4, voltando até no assunto que a gente trabalhou de transformação, a gente vai ter 1,25. Olha aí, ó, no nosso número decimal, a gente já tem a comprovação do que realmente é a fração imprópria. É um inteiro, ou seja, o meu 1 aí, vírgula 25. Esse 25, essa parte aí decimal, ela representa exatamente essa parte pintadinha aqui, ó, do meu segundo quadrado, ou seja, uma parte que não está inteira, certo? Então é isso. Vamos voltar aqui. Pronto. Por último, tem o exemplo, o terceiro exemplo que eu trouxe, 3 hexágonos, e aí os 3 hexágonos estão divididos em 6 partes. E essa divisão de 6 é o que representa o meu denominador.
E no total dá 18 pedacinhos. Dos 18 eu pintei 16. Então eu tenho 16 sextos. Que eu poderia representar em fração mista como 2 inteiros e 4 sextos, certo? Espero que tenha ficado claro com esses 3 exemplos. Não se preocupem, a gente vai estar tirando essas dúvidas aí lá no privado da tia Milena, no WhatsApp, quando a gente estiver fazendo a nossa atividade, tá certo? Não hesitem em falar comigo. Voltem nesse vídeo quantas vezes for preciso. E aí a gente continua, só que agora a gente está trabalhando com frações aparentes. Elas parecem, mas não são. Gente, a gente trouxe aqui, ó, primeiro exemplo, 2 retângulos. Os 2 retângulos, cada um dividido em 8 partes, e eu pintei as 8, certo? No caso, eu tenho 16 pedacinhos pintados, em que cada um desses retângulos está dividido em 8 partes. Então, eu tenho 16, ó, vê aqui embaixo, ó. Eu tenho 16, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. Eu tenho 16 oitavos. Quando eu divido 16 para 8, dá 2. E aí, o que você para pra pensar? Eu tenho o quê? Eu tenho 2 retângulos inteiros. Os 2 retângulos estão completos, pintadinhos completos. Vamos aqui para mais um exemplo. Eu tenho 3 terços. Eu dividi a bola em 3, mas eu pintei as 3. 3 de 3 eu tenho um inteiro. Aí, ó, o círculo completo. Aqui eu tenho 2 círculos, também cada um repartido em 3. Do total dá 6 partes. Eu pintei as 6 partes, em que cada um dos círculos tem 3. 6 terços. Quando eu divido 6 para 3, eu tenho 2. E é exatamente isso. Eu tenho 2 círculos inteiros, certo? Pronto. Explorando agora fração aparente, a gente vai para frações mistas, para encerrar nossa aula com esses exemplos, tá? Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente tem aí 4 círculos, cada círculo dividido em 4 partes, ó, meu 4 lá no denominador, ó. A divisão que eu faço em cada um deles, gente, é o meu denominador, tá certo? Não é o total de pedacinhos, não, como a gente vem trabalhando com a ideia de fração própria. Por isso que eu falo, fração imprópria, voltando, né, lá na fração imprópria. Fração imprópria traz exatamente o contrário do que a própria traz, tá certo? De conceito. Mas aqui vamos para a nossa mista, né? A gente tem 4, que é a repartição, que foi feita em cada círculozinho. Eu pintei 3 bolinhas inteiras, ou seja, eu pintei 12 pedacinhos, né? E no último eu só pintei 2, então eu pintei 3 inteiros e 2 quartos do outro. Número misto, né? Parte inteira, parte fracionária. Aqui, ó, a gente tem barrinhas, cada barrinha tá dividida em 6 pedaços. Eu pintei 4 barrinhas inteiras, ó, o meu 4 aí, representando o meu inteiro, ele sempre é escrito maior. E da última barrinha eu pintei 5, dos 6 pedacinhos eu pintei 5, então eu pintei 4 inteiros e 5 sextos, tá? Por último, a gente tem esse nosso exemplo aqui, perdão, a gente tem mais 2 exemplos. Eu tenho 3 círculos, porque o outro ali não está inteiro, está fracionário. E desses 3 círculos, eu dividi cada um em 5 partes, pintei 2 inteiros, pintei 2 completos, e um deles eu pintei só um de 5. Então, eu pintei 2 inteiros e 1/5, que corresponde, ou seja, ó, para vocês verem a ligação da fração mista com a imprópria. Cada um deles não tem 5 pedacinhos? Se eu pintei 2 inteiros, eu pintei 10 pedacinhos e pintei mais um do terceiro. Então, eu pintei 11 no total, sendo que cada círculo está dividido em 5. Então, escrever na fração mista em fração imprópria fica 2/5 acaba se tornando 11/5, tá certo? Veja aí, fração mista e imprópria sempre conectadas. Aqui do mesmo jeito, eu tenho 2 círculos, cada um dividido em 6 pedaços, eu pintei um inteiro, ou seja, eu pintei 6 pedaços de um total, e do outro eu pintei só 5, então eu pintei um inteiro e 5 sextos. Se eu escrevesse isso em fração imprópria, ficaria 11 sextos, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenham
conseguido entender aí a nossa ideia de diferenciação das frações, porque eu sempre gosto de trabalhar com vocês com o conceito e também trabalhar a diferenciação, porque mais importante que reconhecer é diferenciar para que não haja confusão. O maior problema às vezes é quando a gente confunde um conceito com outro. A gente sabe, mas não sabe diferenciar qual é de qual, né? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai fazer uma atividadezinha sobre esse conteúdo logo mais, assim que vocês acabarem esse vídeo. Não esqueçam de fazer o resumo da aula e depois irem para a atividade. Não esqueçam também de dar like no vídeo. Quem ainda não é inscrito e tem conta no YouTube, por favor, se inscreve. E deixa um comentário aqui com o seu nome, tá bom? Isso vale, claro, para os meus alunos do 5º ano da Escola Nossa Senhora da Consolação, lá de Jericoacoara. Para a tia Milena fazer o acompanhamento e a listagem de quem está vendo as videoaulas até o final. Vamos comprovar isso agora. Meus amores, um beijão. Como eu sempre digo, continuo e vou continuar enquanto essa quarentena não acabar. Vou continuar com saudade de vocês e vou torcer para que a gente se encontre o mais rápido possível. Não percam o foco, continuem estudando e voltem nesse vídeo quantas vezes for preciso para tirar as dúvidas, tá certo? Um beijão e até mais!